Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV, um programa que valoriza o cidadão ouvindo a sua história. Nosso entrevistado de hoje é o médico veterinário e empresário Luiz Carlos Dembogurski. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite para participar e contar um pouco da nossa história. Ô Luiz, você é iguaçuense? Olha, sou iguaçuense porque eu nasci em São Miguel do Iguaçu e com poucos meses vim morar em Foz e estou até hoje aqui, né? É onde que me enraizei. Sim. Né? Exatamente isso que aconteceu. Por que você resolveu vir para Foz? Você era criança ainda? Seus pais resolveram? Na verdade, eu vim com 3 ou 4 meses, né? Aí acabei vindo com meu pai, que na época ele veio para construção da ponte da Amizade, ele era pedreiro. Ah, ele foi trabalhar na ponte. Trabalhou na ponte. Na verdade, ele trabalhava já na época na ponte, na construção, no começo dos anos 60. E aí, com a evolução, ele ia todo final de semana para São Miguel do Iguaçu e acabou vindo para cá, né? E aí ele começou, e depois dessa etapa como funcionário na ponte, ele começou a montar alguns negócios próprios e a gente acabou ficando aqui por Foz do Iguaçu mesmo. Você veio de carona com ele e não tinha escolha também, né? Pela idade, 3 anos de idade. 3 meses. 3 meses. Exatamente. Então, basicamente, sou nascido em Foz do Iguaçu. E como foi a tua infância aqui em Foz do Iguaçu? A minha infância foi uma infância comum para os meninos da época, né? Eu era de uma família bastante humilde e vivíamos num sítio, né? Meu pai, na época, morava num sítio de favores e aí criava porcos. Ele começou a trabalhar com esse segmento e foi até onde que em 65, 66 ele fez o primeiro frigorífico, o primeiro matadouro de Foz do Iguaçu, que era o frigorífico Três Fronteiras. Ah, ele foi o fundador desse frigorífico. Exatamente. E foi evoluindo. Na verdade, não era um frigorífico, era uma taperinha ali, onde que abatia-se e a coisa foi evoluindo. Sem fiscalização, sem nada. Não, e depois de um certo tempo apareceram os fiscais, né? Nada diferentes de hoje, né? Certo. Então, e foi crescendo. E na década de 70, eu já, molecão, né, trabalhava no sítio, no Cabo da Enxada, né? E durante os dias, como também não se podia tirar todo do sítio, eu trabalhei um tempo de engraxate na Avenida Brasil, trabalhei durante uns 4, 5 anos. E mais tarde, mais adolescente, uns 12 anos, trabalhei recolhendo pratos num restaurante. Né? Sim. E foi assim. Aí aos 14 anos me apareceu uma oportunidade, eu trabalhava basicamente em serviço braçal, na roça, carpindo, e aí uma época depois que ele interrompeu esse ciclo de mexer com o abatedouro, meu pai embrenhou-se com a agricultura. Ele trabalhava em tratores, no Cabo de Enxada. E chegou uma época que já não dava mais para se sustentar em cima, e eu acabei indo para Curitiba como assessor, como office boy de um político. E fiquei 2 anos lá, aí depois morei 1 ano em Maringá e acabei, já aos meus 17, 18 anos, acabei indo para Campo Grande. Sim. Onde trabalhava e estudava. Né? E quando nisso eu cursei vestibular para medicina veterinária, isso já pela própria... Por que a medicina veterinária? Pela própria origem, pela própria vivência que a gente sempre teve com animais, aquilo me conduziu. Sim. Parece que eu não via que existiam outras opções. Né? Sim. Antes da gente falar sobre essa parte da tua vida, por que você ingressou no lado, nessa parte veterinária, né? Esse segmento, eu gostaria que você falasse como foi tua vida de engraxate aqui em Foz do Iguaçu. Olha, alguma coisa assim que você... É interessante, porque naquela época as coisas eram muito simples aqui em Foz do Iguaçu. Eu sou do tempo que a Avenida Brasil ainda era de chão. Você ganhava bastante dinheiro? Olha, dava... Na verdade, não existia essa malandragem que tem hoje, né? Vamos dizer, você trabalhava, que você ganhava lá uns troquinhos, você chegava com as moedinhas em casa, entregava para a mãe, para o pai, e não ficava com nada. Você ajudava em casa? Ajudava em casa. Depois teve um tempo que fiquei, nesse tempo engraxado, acho que foram uns 2 ou 3 anos, e também, daí o sítio rendia alguma coisa, eu ia para o centro da cidade com uma bicicletinha, uma monaretazinha, com uma cestinha de frutas atrás, uns pés de alface, e trabalhava, associava as duas coisas. Então, iria lá, distribuía, vendia as frutas e da outra parte do dia trabalhava lá. Mas tinha tempo para estudar também? Eu estudava à noite já, desde bem cedo. Na verdade, até a 4ª série eu estudei, comecei na Almirante Tamandaré, fiz uma parte no Mitre,
né? Certo. E depois, na quinta série, que seria hoje, eu passei a estudar durante a noite. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Sim, você foi garçom também, pelo que eu sei. Então, Foi. como que foi isso? Foi uma experiência interessante. Era aí no que é hoje o calçadão, né, da Rio Branco. Tinha um restaurante, se não me engano, era Brasinha, alguma coisa assim. Na verdade, eu não servia, eu recolhia pratos e, enfim, trabalhava com esse serviço bem básico. Serviço de apoio. Serviço de apoio, né? E foi isso, passei pelo menos 1 ano e meio, 2 anos trabalhando nisso, quebrando muito prato, né? Toda experiência, mas isso são coisas que a gente passa e que hoje que você dá valor até. São coisas pequenas, mas que você dá valor como cidadão, que você cresce fazendo isso, né? E que hoje em dia não querem permitir que a criança trabalhe, não faça nada, ou há muito, talvez, você não acha que há muita preocupação em relação a isso? Existe um certo protecionismo, não deixe de ter as suas razões, porque por alguns lados existe exploração. Exploração. Contudo, eu acho que o adolescente, eu tenho filho adolescente hoje, e ele, desde cedo ele me acompanha na empresa, para saber da evolução, de como a coisa acontece, e mesmo dentro dos trabalhos dentro de casa, né? E isso tudo engrandece o cidadão, porque a partir do momento que ele sai para o mundo, se ele já não tem uma bagagem, ele acaba sendo uma vítima, sendo um alvo fácil, né? Então claro. É importante que ele tenha contato com o público, que o adolescente passe a receber o máximo de informações para ter uma formação básica boa, né? Sim, agora me diga, por que você resolveu ingressar na medicina veterinária? É um dom? Olha, como qualquer profissão, você tem que gostar do que faz. E eu gosto do que faço. Esse ano já se vão 20 anos que eu trabalho, que eu sou formado, né? E desde então, desde a adolescência, como o meu meio de vida sempre foi com animais, né? Sempre vivenciando isso aí, acabou sendo uma consequência, vamos dizer assim. Eu passei a atuar naquilo que eu conhecia, né? E a vida mesmo não me deu muitas opções, né? Eu entrava nisso ou não entrava, né? Então eu acabei achando esse caminho e aí acabei trilhando esse caminho onde estou até hoje. Mas quando você era criança, você já pensava em ser médico veterinário? Olha, era uma profissão que sempre me fascinava, né? Sim. A área médica é uma área que até, envolvendo a medicina como um todo, até hoje ela me fascina, né? Não só dentro da veterinária, como toda a medicina como um todo. Mas o direcionamento pessoal foi a partir realmente dessa opção, né, que eu tinha de escolha. E não via, no tempo que eu tinha meus 18 anos, 19, quando entrei na faculdade, eu não tinha outra visão a não ser a medicina veterinária, né? Sim. Eu até cheguei, no primeiro vestibular que eu fiz, eu reprovei, passei como segunda opção em agronomia. Acabei fazendo 1 ano de agronomia em Cuiabá. Sim. E isso me serviu porque como o ciclo básico da agronomia e da medicina, a medicina veterinária é bastante abrangente, acabou me servindo de base e eu acabei voltando a fazer o vestibular em Campo Grande e entrei na medicina veterinária. Sim. Você é cirurgião também. Uma curiosidade que eu tenho, e talvez seja de muitos dos telespectadores, é saber o seguinte: você, numa emergência, se tivesse que operar uma pessoa, você conseguiria? Olha, já me aconteceu até uma situação, isso aconteceu lá em Campo Grande, nós tínhamos uma fazenda, e distante da cidade, e tinha um cidadão cavando um poço, dois escavando um poço. E, de repente, cai um balde na cabeça do cidadão que está lá embaixo, e houve um corte que praticamente arrancou metade do couro cabeludo. Não teve outra situação. Na hora, a gente acabou fazendo a sutura e para até dar os primeiros socorros para o cidadão chegar até a cidade para concluir o serviço. Então, a gente, como profissional médico veterinário, você tem uma formação que até você tolera atender a um ser humano, né, nessas situações de emergência. Lógico que não é a prática que a gente faz, mas a gente está preparado para tanto, né? Se for numa emergência, que nem uma sutura, talvez seja mais fácil, né? Exatamente. Mas tiver que operar uma pessoa, é lógico que você não vai deixar ela... Em hipótese alguma, a gente faz um primeiro socorro, mas aí a gente, pela experiência, você consegue conduzir para o campo apropriado, né? Sim. Esse seria um atendimento... E teve algum outro atendimento mais exótico, vamos dizer assim, em relação à tua atividade? Olha, existiram vários. Eu vou até contar um associado a seres humanos, né, que me ocorreu. Isso foi logo quando eu era recém-formado, e quando eu voltei aqui para Foz do Iguaçu para trabalhar.
E na época eu tinha um Corcelzinho daqueles a álcool bem ruinzinho, dos primeiros que saíram. Aqueles que você empurrava ainda? E era uma época de inverno, estava frio, era 4 horas da manhã, e toca meu telefone em casa. Doutor, tem uma emergência aqui no hotel, está passando mal, e vem para cá, e papai, eu vou lá, tive até que chamar a pessoa para empurrar, para pegar o carro, para empurrar no tranco, para pegar. Aí chega no hotel, e já tinha o pessoal na porta, eu carregava uma maletinha, né, com todos os meus instrumentos dentro, eu fazia atendimento domiciliar, e quando chego no hotel já tinha um rapaz me aguardando, aqui no 3º andar, e não sei o que. Quando eu chego lá, eu falei, cadê o paciente? Era uma senhora, obesa, sentada, assim, passando mal, estava tendo um mal súbito. Ela tinha comido uns 2 ou 3 hambúrgueres antes de dormir, né, e teve um princípio de infarto. Eu falei, mas cadê o paciente? Daí o cara me apontou, não, aquela senhora ali. Falou, eu não sou médico, eu sou veterinário. Foi uma cena muito engraçada, eles ligaram errado, né? Sei lá como que eles tinham meu telefone, acabaram se equivocando e ligaram para mim. Eu prontamente fui atender, mas não achando que era um animal e era uma pessoa. Mas virou gozação geral. Virou gozação, mas eu acabei fazendo o primeiro socorro nela porque ela estava tendo um princípio de infarto e até daí que foram chamar o recurso médico e eu fiquei dando assistência para a pessoa, né? E você conseguiu ainda, pelo menos... Sim, a pessoa se recuperou, enfim, e né, se salvou, vamos dizer assim. Talvez, se não tivesse intercedido, poderia ter sido pior, né? Então, é uma história interessante que houve, né? E outras tantas, né? Tem até uma história interessante que aconteceu há uns 10 ou 12 anos atrás, de uma senhora que me trouxe um macaco prego, para ser atendido, porque o macaco era muito agitado. E ela tinha acabado de comprar, disse que quando ela comprou o macaco era tranquilinho. Aí fomos observar, o macaco tinha... O cara, na hora de vender, ali no Paraguai, encheu o macaco de cachaça. Ele chegou bêbado. Aí o macaco estava tranquilo. Na hora que ele voltou da cachaça, ele era terrível, né? E ela aí queria... trazem para o veterinário resolver, né? Então são coisas que eventualmente nem solução tem, né? Claro. Mas tem que ter a capacidade de diagnosticar, de fazer, né? Já era o gênio do macaco. Era o comportamento, mas o cidadão lá havia vendido, vamos dizer, gato por lebre, né? Claro. Enganou, né? Já que você falou no Paraguai, a tua clínica é aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. Exato. Você presta atendimentos também no Paraguai? Antigamente eu fazia atendimento domiciliar no Paraguai. Devido ao crescimento do movimento aqui na empresa, em Foz, e pela própria dificuldade de se cruzar a ponte da amizade, eu deixei de fazê-lo já há mais de 10 anos, né? Então, nós temos muitos clientes do Paraguai e da Argentina que vêm para Foz do Iguaçu para receber os nossos serviços, né? Então, é interessante. Mas no Paraguai, até falando em Paraguai, aconteceu uma outra história, que foi vamos ouvir. De um atendimento de um tigre de Bengala. Até algumas pessoas da cidade já conhecem essa história, porque foi uma história assim bem pitoresca. O cidadão já era cliente, eu atendia os animais, alguns cães que ele tinha, e me chamou. Ele trouxe um tigre de Bengala de fora da África, e via importado esse animal. E quando ele chega, esse animal foi crescendo, e quando chega uma certa idade, ele começou a ficar agressivo. Aí ele me chamou, olha, Luiz, vem aqui, o animal está na fazenda, venha tirar as unhas desse tigre. Venha tirar as unhas desse tigre. E serrar os caninos. Olha, vamos lá, então marcamos, um domingo, fomos lá. Aí chegamos lá, o animal está amarrado numa árvore e tal, ele tinha preparado um local assim como se fosse para colocar uma pocilga, para colocar porcos, tinha feito divisões que seria para porcos, mas estava limpinha, tinha acabado de construir, que depois operado esse tigre ficaria ali alguns dias até que se recuperasse da cicatrização, dos cortes feitos nas unhas, né, para remoção das unhas. E quando chegou, operamos, anestesiamos, aí depois dessa cirurgia tinha um almoço e estavam sendo convidados ali, várias pessoas estavam presentes. E lá pelas tantas ele deixou 2 cidadãos cuidando desse tigre. Colocaram um colar gigante, feito trançado à mão de couro, uma corrente. E mais ou menos o espaço onde esse tigre ficou tinha uns 2,5 metros por uns 2,5 e tinha uma mureta de mais ou menos 1,5 metro de altura. E fomos almoçar. Aí quando começamos lá pelo meio do almoço, veio o cidadão lá que tinha ficado cuidando do tigre. Falou, o tigre morreu, o tigre morreu. Aí o cidadão lá, que já não era de boa aparência, o dono do tigre, já puxou de uma arma e apontou a arma para minha cabeça. Agora eu vou te matar, você matou meu tigre, eu vou te matar. E fomos até lá, estávamos mais ou menos uns 100 metros onde que era o local, e foi com a arma apontada na minha cabeça. Que absurdo. Chegou lá e, nossa, e realmente, de fato, o tigre estava morto.
E aí o paraguaio que estava lá, os dois, falaram, não, foi anestesia que matou, foi anestesia, ele falava, né? E na hora me deu uma luz, me veio e eu fui olhar no outro lado da mureta. Eu falei, me espera um pouco, fui olhar outro lado da mureta. O tigre havia pulado para o outro lado, e como a corrente não deu curso, ele morreu enforcado, porque os cidadãos tinham saído também para tomar a cerveja que estava rolando lá no almoço. Ah, sim. Quando voltaram lá, viram o tigre enforcado, eles pegaram e jogaram o tigre de volta onde ele estava. Sim. Mas só que do outro lado ficou a marca do sangue, do pedal, o animal ficou tentando sair daquela situação. E acabou se enforcando. Acabou se enforcando, não deu outro. O cidadão lá puxou, matou os outros dois que tinham ficado cuidando. Você assistiu isso? Assisti isso, exatamente. Então, Chegou a matar os... Matou o cidadão, por causa que havia morrido o tigre dele. E era para você ter morrido. Bom, porque se ele matou os outros dois, ele ia te com matar. Com certeza, né? É. Então, essa foi uma história assim, que me marcou muito, Sim. né, pela situação, pelas circunstâncias, né? Mas é uma história bem interessante e dá para ver que você tem que ser detetive também nesses momentos, né? Além de ser médico veterinário. Você tem que ser perito em muitas... Perito. Exatamente. Mas nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o programa 40 Minutos. Olá, o programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco. Ô Luiz, qual é a população de animais? Vamos separar assim, a população canina e de gatos, que é o que mais de animais de estimação existe na cidade. Aqui em Foz do Iguaçu. Bom, a população aproximada que existe de cães em Foz do Iguaçu é aproximadamente em torno de 80 mil animais, né? De gatos é bem menor, embora a população de gatos mundialmente vem crescendo mais do que de cães. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em 97, havia 57 milhões de cães e 45 milhões de gatos. Hoje já existe 70 milhões de gatos e 60 milhões de cães. Ou seja, a população de gatos vem aumentando justamente porque ele é um animal que convive melhor em ambientes menores, em apartamentos, né? Isso nós temos notado também, né, no nosso hospital, nas nossas clínicas, que justamente as pessoas interagem melhor. E o proprietário de gato, ele é um tipo de proprietário mais exigente, porque ele interage de uma forma mais estreita, né? Sim. Não que as pessoas que tenham cães, isso que não aconteça, mas para entender sobre um gato é só tendo um. Né? Muitas pessoas falam, mas eu não quero ter um gato, por isso, por aquilo. A partir do momento que a pessoa tem um gato, ele muda o conceito. Ele muda esse conceito, muda essa impressão, né? Sim. E isso é importante salientar, porque tem muitas pessoas que falam o gato é isso, o gato é aquilo, transmite alergia, ou transmite algumas doenças, e nem tudo isso é verdade, né? É bom a pessoa se informar, melhor ficar mais consciente sobre o que é ter um cão ou um gato. Agora, são animais maravilhosos. Eu passo o dia atendendo, eu me realizo profissionalmente, porque são animais que eles interagem, e a partir do momento que você conhece, a partir do momento que ele chega no teu consultório, você olhando a expressão facial, você já sabe se ele está bem-humorado, se está assustado, se não está, né? E ele acaba, hoje em dia, ele é um complemento familiar muito importante. Sim. Para quem tem criança, para formação psicológica, né, convivência social, cães, gatos, pássaros, eles ajudam bastante. Deixam as pessoas mais felizes. Deixam, sim. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que têm, de famílias que têm crianças deficientes, né? E que, a partir do momento que eles passam a conviver com essa criança, ele passa a melhorar a qualidade de vida, né? Sim. E como um todo, né? A gente aprende a viver melhor, a gente aprende a entender melhor o ser humano a partir do momento que você tem um animal de estimação. Na tua clínica, você atende só cães e gatos? Tem outros tipos? Eu tenho algumas especializações e eu atendo animais silvestres, né? E répteis também. Sim. Parece que na nossa zona nós temos muitos pássaros e a gente tem até uma parceria com o Parque das Aves, eles acabam encaminhando alguma coisa para nós, né? E que aparece, porque a tendência natural de que tem um pássaro é procurar o Parque das Aves para ser atendido. E lá, devido à grande variedade de aves que eles têm e do risco de contaminação, eles não fazem atendimento lá. Sim. Apesar de eles terem uma estrutura muito boa. Então, eles acabam
nos indicando para atender. No Parque Nacional eles devem ter um atendimento próprio. Eles têm um corpo clínico próprio para atendimento das aves lá, então eles acabam não misturando o paciente interno do paciente externo, que acaba sendo o nosso cliente. Você tem clínica só em Foz do Iguaçu? Você pretende ampliar, colocar em outras cidades? Não, a nossa pretensão, nós temos 2 unidades aqui em Foz do Iguaçu, nós temos uma pretensão futura, talvez, para Campo Grande, mas como a prestação de serviço depende muito do profissional, né, e já, além de clínica, eu tenho outros negócios também que acabam tomando um tempo, e como profissional eu prefiro atender num lugar só e atender muito bem. Né? Sim. Esse é o nosso conceito de trabalho, porque a partir do momento que se começa, não que não seja possível, mas a pulverização do serviço acaba às vezes deixando a desejar no sentido que você chega lá com uma emergência e o profissional não está lá, e você, médico veterinário, é como médico pediatra ou qualquer outro médico. A partir do momento que você tem confiança no médico, você vai voltar e querer que ele atenda. Conosco não é diferente. Então, eu prefiro ficar da maneira que está muito legal, é muito bom. Sim. Até há pouco tempo eu percebia que o pessoal tratava os animais mais com polenta. Isso está mudando? Já é coisa do passado? Já é o resto de comida? Praticamente, posso dizer que é coisa do passado. Né? Hoje, a população canina brasileira, mais de 80% dela, caninos e felinos muito mais, são alimentados com alimentos industrializados. Né? Existe uma tendência, inclusive, de melhora. Antigamente, as rações, pela própria dificuldade de aceitação do consumidor, do comprador-consumidor, ele relutava porque achava que era insuficiente ou a ração enjoava. Né? Hoje nós temos uma ração para cada espécie de animal, e dentro dessas espécies nós temos rações específicas por raças. Né? Sim, isso que é uma por raça também. Por raça também. Isso que é uma ração para pastor alemão tem, para um Yorkshire tem, para um Poodle tem, para um Labrador tem. Então é importante que o consumidor está criando uma consciência de que alimentar o animal com ração, ele vai ter muito menos problemas de saúde, ele vai procurar muito menos o profissional veterinário. Então hoje a gente faz a medicina veterinária muito mais preventiva, né? Orientativa, no qual o animal tem uma excelente qualidade de vida. Aquela história de vida de cachorro, que se falava, o ditado popular, hoje não existe. O vida de cachorro é vida boa. Hoje o cão ele é bem tratado, ele é vacinado, ele tem o cuidado veterinário desde a adolescência, desde pequeno, né? Então nós estamos criando alguns conceitos, né? Tanto que nós estamos inovando dentro da nossa linha, nós estamos criando, por exemplo, dentro do nosso hospital, consultório baby, né, para filhotes. Nós estamos direcionando essa linha de trabalho para justamente atender cada vez com mais especificidade. Porque a área de especialização em medicina veterinária já é uma realidade. Hoje você já tem em grandes centros clínicas especializadas em cardiologia, nefrologia, né, dermatologia. Então, nós estamos trazendo para Foz do Iguaçu também esse tipo de segmentação. Né? Isso é muito importante porque quanto mais especializado, melhor, bem atendido vai ser o nosso tipo de paciente. Outra curiosidade, a maioria dos telespectadores, eles têm cachorros e tal. A gente vê grande quantidade de ração aí no mercado, umas que são baratíssimas. Se pegar uma ração dessa barata, que custa R$1 o quilo aí, que nem vende, isso aí, o cachorro, ele sofre alguma coisa ou vai viver igual? É importante salientar o porquê que existe a diferença de rações que custam R$1, como você falou, até rações que custam R$25 o quilo. Sim. É até mais barato da filé mignon do que da ração. Na verdade é pelo seguinte, existem alguns fatores em termos de processo de produção. E principalmente o que custa caro numa ração é um mix de componentes. E o principal deles é a carne. Hoje, essas rações muito baratas, uma parte delas, a fonte de proteína, o cidadão vai lá e lê a embalagem, olha, 28% de proteína. E vai ver a origem dessa proteína, tem indústrias que colocam pena de frango, casco e chifre como fonte proteica. Sim. Ou seja, é uma proteína de péssima qualidade. Enquanto essas rações, consideradas super premium, elas têm como fonte de proteína peito de frango, peito de peru, carne de carneiro. Certo. Né? Hoje já temos aí, não no Brasil, mas fora do Brasil, nós temos até rações feitas a partir de peito de carne de avestruz. Mas o animal ele vai definhar por causa disso? Vai porque justamente uma proteína de baixa qualidade, por exemplo, uma ração de qualidade inferior, o aproveitamento nutricional é muito inferior. Sim. Às vezes o animal é tratado com uma ração barata, ele vai acabar tendo que suplementar com vitaminas, com minerais, porque a ração não traz esses componentes essenciais que o animal precisa. Sim. Ele economiza na ração, mas gasta no veterinário. Né? Isso não é saudável. Claro. Vamos falar agora sobre empreendimento. Eu sei que você está montando uma grande indústria, inclusive está para exportar
para o Mercosul, todos os países do Mercosul e talvez europeu. O que você está produzindo? Olha, não é uma grande indústria. Na verdade, as ideias que são grandes, né? A gente tem algumas limitações. Mas nós estamos, pela experiência adquirida nesses quase 20 anos com clínica, com pet shop, com banho e tosa, que é o nosso dia a dia, nós notamos algumas deficiências de produtos. Então, nós passamos a desenvolver produtos de uma qualidade melhorada e apropriada para a necessidade do dia a dia do profissional que trabalha com animais. Não só profissional, também com o cidadão em casa. Nós em breve teremos uma linha de, eu vou especificar para o público, nós estamos desenvolvendo, produzindo já, inclusive aqui em Foz do Iguaçu, sopradores, que são aparelhos para tirar o excesso de água e secar os animais, como secadores profissionais para uso doméstico e uso profissional. São vários equipamentos que vocês estão produzindo. Exatamente. Atualmente nós estamos com uma linha de sopradores já comercializando. E é importante salientar que nós estamos tendo o apoio do Parque Tecnológico de Itaipu, onde nós estamos buscando a certificação dentro do Tecpar e do Inmetro, porque nossos produtos serão produtos realmente testados e de qualidade. Não é aquele tipo de produto que chega lá, começa a dar problema, começa a dar choque, tendo retorno, pondo em vida risco do usuário e do animal. Então, nós buscamos dentro disso aí criar uma linha de produtos de alta qualidade. Sim. E qual é a participação do PTI na produção desse equipamento? Eles fazem os testes, né? Uma parte dos testes é feita aqui em Foz do Iguaçu, outra parte é feita em Curitiba, no Tecpar. E dentro disso eles certificam os padrões. Seria muito parecido com o ISO 9000, né? Sim. Dentro das variedades. Isso tem custos? Tem custos, sim. E aí existe o PTI, dentro do Parque Tecnológico existe um recurso, depois é aprovado, que seria, essa certificação tem um custo. Hoje, para você certificar um produto, está em torno de uns 15 mil reais por item. Então, o Parque Tecnológico tem o custo e ele não nos repassa. A empresa entra com uma contrapartida menor, em torno de 20% a 25%, e o Parque Tecnológico entra com uma contrapartida maior. Sim, você começou com uma pequena produção e pretende ampliar, e já tem pedidos do exterior ou não? Sim, nós estivemos essa semana fazendo contato com o pessoal de Portugal, onde que nós estaremos entrando em breve, só estamos fazendo os ajustes para fazer as exportações dentro das normas CE, que é a norma da Comunidade Europeia, porque existem algumas normas. No Brasil, a norma é pelo Inmetro, na Argentina, é a norma IRAN, nos Estados Unidos, é a norma LA, e na Comunidade Europeia, a norma CE. Então, nós temos que nos adaptar aos padrões que existem lá, as exigências de cada país ou de cada grupo de países. Né? Então, Foz do Iguaçu está entrando para uma era tecnológica em que você é o inventor do produto? A gente melhorou produtos existentes no mercado, né? E estamos inventando produtos diferenciados também. Então, criamos produtos novos. São quantos itens, mais ou menos, que vocês agora, já têm definido? Não, nós temos 2 itens que estão em produção. E temos mais 2 que até janeiro já estarão no mercado. Até janeiro. Isso. E vocês pretendem daí divulgar aqui na região, porque, que nem você falou, tem produtos que vão servir para classe particular, não é só empresa. Exatamente. Nós já existem anúncios em revistas especializadas de circulação nacional, né? E dentro em breve ela será muito mais divulgada, porque nós já estamos abrindo uma rede de distribuidores no Brasil inteiro. Sim. Você faz parte do Rotary também. Qual é a tua atividade lá? Bom, eu sou rotariano já há 6 anos e atualmente eu sou presidente do Rotary Clube Boici. Do Boici. Isso. O Rotary Clube, como quase todo mundo conhece, mas é importante lembrar que é um clube de trabalho, né, de serviços, né? Então, nós desenvolvemos atividades para prestar serviços à comunidade. Tá? Nós temos, por exemplo, citar um exemplo do nosso clube, que é o Banco de Colchão d'Água. Né? Nós auxiliamos a formação lá do Clube de Recuperação de Dependentes Químicos, do Ancoradouro. Né? Então, em Foz do Iguaçu nós temos 6 clubes de Rotary e cada um deles cobre um determinado segmento de auxílio à comunidade. Para encerrar o programa, você gostaria de falar alguma coisa? Fique à vontade. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao convite da participação do teu programa, 40 minutos, e deixar à disposição a estrutura do Pronto Dog Animal Center, a comunidade que precise, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento é só nos procurar. Obrigado, Luiz. O programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela sua teleaudiência e até a próxima.